Olá amigos, aqui é o professor Gilvan Dantas. Estou aqui fazendo esse vídeo no meu canal do YouTube, professor Gilvan Dantas, GD EAD, para explicar para você o que são restos a pagar. O que são, qual a base normativa e qual o tratamento que eu tenho que observar para os restos a pagar no encerramento do exercício. Então a ideia é a gente fazer esse vídeo para poder te dar essas dicas. Em primeiro lugar, quero te pedir para você se inscrever aí no nosso canal e gostando aí do nosso vídeo, dá um like aí para nós aí, dá uma força para o nosso canal, tá legal? Então não se esqueça, se inscreva, dê um like aí. Primeiro, em relação à base normativa, então nós temos a Lei 4.320, que é a Lei de Finanças Públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Decreto-Lei 200, Decreto 93872 e o MCASP. O MCASP aí já estou considerando a 9ª edição. As informações que coloco aqui nesse vídeo já é com base na 9ª edição do MCASP, que foi publicada agora no final de 2021. Importante um item para te colocar, que no MCASP já se encontra, toda essa legislação consolidada. Tá legal? Da parte 4 da Lei 4.320, importante a gente trazer aqui presente o artigo 35, que trata da anualidade do orçamento, onde diz que pertence ao exercício financeiro as receitas neles arrecadadas, ou seja, dinheiro em caixa, e as despesas neles legalmente empenhadas. Então, pertence ao exercício financeiro a receita arrecadada e a despesa legalmente empenhada. Essa aí é a regra de ouro para que a gente possa entender, o exercício financeiro e aquilo que nós poderemos considerar como receita e despesa na visão orçamentária para um determinado exercício. E aí a Lei 4.320 ela traz essa distinção que aquelas despesas que foram empenhadas e que não foram pagas até o final do exercício, elas se distinguem em processadas e não processadas. E nós vamos ver o que é isso aqui no nosso vídeo. Então, nós queremos aqui te explicar o que é restos a pagar. Restos a pagar processado e não processado. Primeira coisa, falar das fases da despesa pública. Então, a despesa pública, de acordo com a Lei 4.320, tem a fase do empenho, que é tem uma força contratual, que é o ato emanado de autoridade competente, que cria para o Estado uma obrigação potencial perante o fornecedor, perante aquela empresa contratada. Potencial por quê? Porque depende do fornecedor fazer a parte dele, que é o objeto do contrato, entregar o serviço, fornecer o bem, fazer a obra. Quando o fornecedor faz isso, está cumprido o implemento de condição, e aí nós já entramos na segunda fase da despesa, que é a liquidação, que tem todo um processo para se verificar essa liquidação da despesa, como a documentação de suporte, notas fiscais, o ateste e assim por diante. E a terceira fase, depois que a despesa está liquidada, vai vir o pagamento. Então essas são as 3 fases da despesa, de acordo com a Lei 4.320, e aí nós vamos ver, dentro dessas fases da despesa pública, aonde se insere esse instrumento, dos restos a pagar. Então nós podemos dizer para você, primeiro, quero pedir para você aí que está vendo o meu vídeo, que se inscreva no meu canal, gostando do vídeo, dê o seu like aí para fortalecer o nosso canal, tá bom? Então nós temos os restos a pagar não processados a liquidar, que é aquilo que foi feito a nota de empenho,
mas não ocorreu a liquidação da despesa. Nós podemos dizer que a fase do empenho ela é um ato. Ela é um ato administrativo, mas de gestão. E a fase da liquidação já é fato. Sai do mundo abstrato, vamos assim dizer, e entra para o mundo concreto, impactando o patrimônio da entidade do setor público. O resto a pagar não processado a liquidar por ser ato, ele não é um passivo exigível à luz da contabilidade patrimonial. Porém, à luz da Lei 4.320, ele é já um passivo financeiro. E também à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é um passivo fiscal. E aí nós temos os restos a pagar não processados em liquidação. Neste caso, é quando o fornecedor já fez a parte dele, prestou o serviço, forneceu o material, mas está dependendo de cumprir, aquele rito da liquidação da despesa. Às vezes a nota fiscal não foi emitida, às vezes o gestor do contrato, fiscal do contrato, não terminou de fazer o ateste, a verificação do material. E aí fica nessa fase em liquidação. Na fase em liquidação, de acordo com a contabilidade patrimonial, o regime de competência, esse passivo já é exigível. Por quê? O fornecedor fez a parte dele, cumpriu o implemento de condição, forneceu o material, prestou o serviço, fez a obra e agora falta cumprir aquele rito da 4.320 para que a administração possa atestar, verificar que aquele documento está pronto para ser pago. E aí nós temos, o resto a pagar processado. Nesse caso, é o rito mais simples, que é quando foi cumprido a fase da liquidação da despesa, faltando apenas a fase do pagamento. Aqui, só para melhorar o entendimento, então nós temos que em 31 de dezembro você tem os restos a pagar processados, que é aquilo que foi empenhado, liquidado até 31 de dezembro, e passando para o ano seguinte, apenas faltando a fase do pagamento. É como, por exemplo, um fornecedor que entrega o material em dezembro, você recebeu o material, você atestou, a documentação está tudo ok. Mas o prazo contratual para pagamento vai ser no dia 15, dia 20, dia 30 de janeiro. Então, esse é o restos a pagar processados. E nós temos o caso do não processado. O não processado foi feita a emissão do empenho e a fase da liquidação, que é esse cumprimento do implemento de condição pelo fornecedor, não iniciou, que é o caso do não liquidado, ou já iniciou, que é o caso em liquidação. O em liquidação já iniciou, porém está faltando cumprir aquele rito da Lei 4.320, como eu já falei aqui. Um ponto importante: a inscrição de restos a pagar, tanto processado como não processado, no sistema de contabilidade, no CIAFIC, ela tem que se dar identificando o ano do exercício, para saber que ano que se refere aquele empenho, é 2020, é 2021, e credor, qual é o credor. Então, o resto a pagar, ele fica carimbado com um ano da sua lei orçamentária e também com aquele fornecedor que foi o ganhador da licitação para quem você emitiu a nota de empenho. E aí, trazendo aqui para você, que na verdade a regra que nós temos no setor público, nas finanças públicas, que é o espírito que está na Lei 4.320, que no final do exercício, aquelas despesas que foram empenhadas, primeira fase, liquidadas, ou seja, o fornecedor cumpriu a parte dele, a administração atestou, verificou que está tudo ok, falta só fazer o pagamento. Se esse pagamento ocorrer dentro do exercício,
não há que se falar em resta a pagar, porque a despesa foi totalmente executada dentro do seu ano. Empenhou, liquidou e pagou. Se o pagamento passar para o outro ano, então será o resto a pagar processado. Aí nós temos o caso dos empenhos que eles foram emitidos, mas que ainda não foram liquidados. Nesse caso, a regra é que esses empenhos sejam anulados. Por quê? Porque nós temos um princípio da anualidade do orçamento. E aí temos os casos das exceções, que é o que a legislação permite tratar como exceção para escrever em resta a pagar não processado. Isso aqui que eu estou falando é muito importante, porque as pessoas têm na cabeça que a inscrição em resta a pagar não processado é uma coisa como se fosse uma regra, e não é. A regra é que o gestor trabalhe para que a sua execução aconteça dentro do exercício, o exercício da sua lei orçamentária anual. Mas é claro, aqui não estou sendo também simplista, né? A gente sabe que o ciclo da despesa ele tem o seu fluxo e a sua complexidade. Então, às vezes, você inicia um processo de licitação e esse processo leva um tempo e vai terminar no final do ano e não há tempo hábil para fazer a liquidação e o pagamento. E aí passa para o ano seguinte. Pois bem, mas quais são as exceções que a legislação permite você inscrever em restos a pagar não processado? E aí nós estamos trazendo aqui o que diz o artigo 35 do decreto 93872 de 86, que fala: estando vigente o prazo para o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Então você contratou um fornecedor para ele te entregar aquele material, prestar aquele serviço, fazer aquela obra 30 dias, 60 dias e assim por diante, e chegar em 31 de dezembro, ainda que ele não cumpriu, mas o prazo para ele cumprir se estende para o ano seguinte. Nesse caso, tranquilo, não tem nenhum problema você escrever em resta a pagar não processado. Por quê? Porque o que dá suporte é aquele contrato, o termo do contrato, que prevê essa entrega em exercício seguinte. A letra B, que entra aí já numa questão de discricionalidade da administração, né? E podemos trazer aí também a questão do princípio do interesse público, o custo-benefício, que vencido o prazo do fornecedor, o prazo para entregar era em novembro, em dezembro, e por algum motivo ele não conseguiu entregar, mas há interesse da administração que aquele fornecedor cumpra a parte dele e entregue. Por quê? Pelo interesse público. A administração não pode se dar ao luxo de fazer uma nova licitação, pode perder 6 meses, um ano e comprometer a prestação de serviço para a sociedade. E, claro, a questão da economicidade, a letra B. A letra C trata das transferências a instituições financeiras e privadas, principalmente aí as transferências através de convênios, contratos de repasse, que aí precisa verificar esses termos, os termos estando vigentes, então não tem nenhum problema passar a inscrever em restos a pagar não processado. E também os compromissos assumidos no exterior, que também tem um fluxo diferenciado. Porém, tem um ponto, que é um ponto aqui bastante sensível na administração pública, né? Que nós sabemos que nós temos as despesas de caráter continuado. Temos aí serviço de cooperagem, limpeza e conservação, temos manutenção predial, vigilância, os contratos de tecnologia da informação e fazemos esses contratos são para 3, 4, 5 anos e não tem nenhum problema fazer o contrato para 3, 4, 5 anos, só que o orçamento ele é anual, é o que diz o artigo 165 da Constituição Federal, né? Lei Orçamentária Anual.
E aí, na prática, a gente sabe, né, que muitos gestores, pela restrição orçamentária, acaba empenhando, né, num exercício e inscrevendo em resto a pagar não processado despesas que serão executadas em anos seguintes. Isso é uma ilegalidade, é o chamado restos a fazer, né? Então eu chamo a atenção, tem que tomar muito cuidado com isso. Aí nós temos, né, o artigo 27 do decreto 93872 de 86, que ele fala que as despesas relativas a contratos, convênios, acordos, né, serão empenhados em cada exercício financeiro pela parte a ser nele executada. O contrato pode ser plurianual, mas o orçamento é anual. Mas o que eu diria para você aqui é usar aqueles casos que serviços que são do exercício atual, que iniciaram no exercício atual e vão terminar no exercício seguinte. Pegando, por exemplo, tecnologia da informação. Então você tem demandas de serviços que já se iniciaram, as áreas já discutiram, projetos, manutenção, já fez abertura da ordem de serviço, então está em curso a prestação do serviço. Nesses casos, não está sujeito a essa restrição do artigo 27 do decreto 93872, porque o serviço é desse exercício, ele vai ser concluído no exercício seguinte. Nesse caso, é permitido. O que não é permitido é eu fazer um empenho aqui em 2021 para pagar despesas de 2022, 2023. Nós tivemos uma exceção no ano de 2020, por força da pandemia do Covid-19, que foi o decreto 10.579 de 2020, que permitiu fazer isso, mas isso foi algo pontual. E aí trazendo para você, né, também a LRF, que coloca para inscrição em restos a pagar processado e não processado, tem que se observar a disponibilidade de caixa. Então, você inscreve em restos a pagar, mas tem que estar garantido o financeiro para pagar esses compromissos no ano seguinte. Muito bem, muito obrigado, espero aí ter trago, né, esses conceitos, a base normativa para você sobre os restos a pagar processado e não processado. Espero que tenha gostado, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like aí para fortalecer o nosso canal, tá bom? Muito obrigado, fique atento que virá muito mais coisa aí no nosso canal do YouTube do professor Gilvan Dantas. Um abraço a todos.